Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando a nossa live Papo de Costura de Vestido de Festa, onde nós vamos conversar e desmistificar o mundo de modelagem e costura de vestido de festa. Para quem está por aqui pela primeira vez, meu nome é Deni Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje, gente, nós vamos falar sobre fendas. Um detalhe muito importante em vestidos de festa, muito usado, muita gente gosta. Mas como cortar uma fenda, digamos assim, numa saia godê, uma saia évasé, cortar no sentido enviesado. Então é bem delicado, mas é possível aprender, é possível fazer bem certinho, tá? E nós vamos falar sobre isso hoje. Alguns detalhes sobre como você vai fazer na hora do acabamento também desses cortes, tá? Dessas saias nas fendas. Nós sabemos, gente, que as fendas, elas podem transformar um look, né? Elas trazem sensualidade e muda totalmente o visual do estilo da roupa que você está fazendo. Um vestido de festa com fenda e sem a fenda, eles ficam um pouco diferente. A fenda, ela traz essa leveza, né? E às vezes, muitas vezes, ela traz também o conforto do movimento, a liberdade de movimento, tá? Agora é importante a gente saber o seguinte: um vestido sereia não tem sentido ter fenda, né? Muitas vezes o cliente ele quer uma fenda no vestido sereia. Mas o vestido sereia, ele é o que? Ele é uma roupa justa que abre, o tecido em si já faz aquela abertura na parte do joelho para baixo. Então cabe uma fenda aí? Não, porque ele vai tirar totalmente o efeito do vestido sereia. É igualmente como se fosse uma saia lápis, por exemplo. Abrir uma fenda numa saia lápis, ela deixa de ser lápis, né? Então ela vai abrir, ela vai ficar desconfortável, ela não vai ter um caimento. Então assim, não é legal também uma saia lápis, tá? Eu acho que esses dois tipos de saias são as únicas que eu não acho muito legal. Eu prefiro não colocar fenda em saia lápis e saias sereias, tá? Agora o resto dá pra gente encaixar uma fenda bem legal. Uma coisa importante: existe um lado correto para você colocar essa fenda? Quando a cliente pergunta assim, de que lado é o certo? Gente, não existe isso, tá? Não existe mais. Existia essa questão do lado direito, né, colocar, mas não existe mais. É o lado que o teu cliente se sente melhor. Esse é o lado ideal, tá? O que é importante verificar, é importante você ficar atento à altura dessa fenda. O ideal é na altura do meio da coxa. Essa é a altura assim, elegante, que deixa sensual, mas que também fica confortável. Existem pessoas que gostam de uma fenda um pouco mais em cima. E aí tem que tomar esse cuidado nessa hora de fazer essa fenda um pouco mais em cima, né? Ou atrás, ou na lateral, ou na frente, que existem fendas também bem na frente, né? Então tem que tomar cuidado com essa altura da fenda, tá? Quanto qual é o lado que vai usar, não tem problema não. Qualquer lado é lado, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar os detalhes da fenda na saia reta, na hora que a gente vai montar uma saia. Eu tô fazendo aquele vestido azul que eu postei nos stories hoje, e ele tem duas saias. Ele tem uma saia reta por dentro e ela tem uma fenda, e tem aquela saia por cima que ela tem uma leveza, né, feita de casaco, uma saia fininha por cima da outra, e a de dentro ela tem uma fenda. Eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer essa fenda, fechar essa fenda sem ficar sobrando tecido, costuras baterem bem legal. Vamos falar também sobre como cortar essa fenda na saia godê. E nós vamos fazer uma saia, um corte, aliás, uma fenda numa saia évasé. Vou mostrar para vocês aqui na minha modelo, porque tem saia, gente, tem detalhes que só no corpo, não dá para cortar na mesa. Quando uma saia ela é muito fina, muito leve, um tecido muito molinho, a gente não consegue cortar nem no chão e nem na mesa, porque ele sai do lugar,
tá? Existe uma técnica pra gente cortar na mesa, para ficar bem certinho, mas em um tecido um pouquinho mais encorpado. É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui numa miniatura, tá? Então vamos lá. Essa saia aqui é uma saia reta, tá? Uma saia longa, reta. E vai ser usada naquele vestido por baixo de uma outra saia solta. O que eu queria mostrar aqui pra vocês. Muitas vezes, quando a gente não sabe encaixar, fazer essa costura aqui, olha. O que acontece? Nunca faz assim, olha. Costura aqui, faz esse acabamento, né? Faz essa costura aqui. E aí depois passa uma costura encaixando essa aqui. O que vai acontecer? Essa aqui vai ficar bem retinha e essa aqui vai ficar com uma curva, porque ela vai ficar encaixada aqui dentro, sabe? Então ela não fica assim, olha, um V bem certinho, porque ela fica encaixada, tá? Então ela não fica legal. O que você vai fazer aqui? Você vai unir direito, tá? Aqui, olha, o tecido principal com o tecido principal, forro com forro, tá? A altura, ela tem que estar bem corretinha aqui, junto, uma com a outra, olha. Bem certinho aqui. Você marca, digamos, 30 centímetros nesse e 30 centímetros no de dentro. Aí você fecha a costura. Abre a costura aqui, olha, de dentro. Tem que deixar aberta, tá? Abre das duas. Abre, passa ferro, bem bonitinho. E depois é que você vai fechar aqui. Tá? A mesma coisa, você vai pegar avesso e direito aqui, né? Não, aqui, olha. Tecido principal e o forro. E você vai passar a costura até chegar até onde você fechou. Você vai fechar de um lado e você vai fechar de outro. Nunca faz um embutido no outro, tá bom? Terminou aqui, faz o outro lado, termina aqui, tá? O que acontece muitas vezes quando a gente faz esse tipo de costura? Tem gente que não gosta de fazer porque corre o risco de, quando a pessoa vestir, faz isso aqui, né? Olha, a gente vê muitas vezes assim em fenda que fica essa folga aqui, olha, fica sobrando o tecido aqui na frente. Por isso que muita gente não gosta de fazer ele solto um do outro. Mas é o ideal, gente, é fazer assim soltinho, tá? Porque aí ele fica bem feitinho esse final aqui. O que você vai fazer aqui? Por mais que esse corpo aqui ele seja embutido, o corpo embutir aqui dentro, você vai embutir primeiro, tá? Você vai prender aqui o corpinho do vestido. Quando eu for prender a parte de cima nesse vestido aqui, eu vou gravar pra vocês, tá? Prende aqui e vai embutir aqui, tá? Depois que você embutiu aqui, o que você vai fazer? Faz de conta que aqui já está embutido a parte de cima, tá? Você vai pegar aqui atrás, que ainda não está com o zíper. O que você vai fazer? Por que é importante aqui deixar a costura aberta, gente? Exatamente por isso, olha aqui. Você abriu a costura aqui de um e abriu a costura aqui de outro. Você vai prender esse nesse, justamente para ele não ter aquela descida do que a gente falou agora há pouco, tá? Às vezes nem é porque a parte de dentro tá mais curta que a de fora, não. Às vezes a pessoa veste, aí ela, digamos assim, o tecido, ela tá se divertindo na festa, dá uma suadinha, né? E aí esse tecido de dentro cola na pessoa e o de fora não cola. E aí o de fora desce, por isso que fica aquela folguinha. Aqui você não precisa passar uma costura na máquina, porque às vezes a costura da máquina ela pode dar uma puxadinha e dar uma franzida pra fora, tá? Então aqui você dá pontos de alinhavo, pontos à mão mesmo, tá? De um lado, e você faz a mesma coisa do outro lado, porque as costuras estão abertas aqui, olha. Tá? Ó, você já prendeu de um lado e você vai prender de outro. Também dando pontos à mão mesmo,
aqui, olha. Aí o que vai acontecer? Ele não vai descer. Ele continuou todo embutido. Aqui, olha, de dentro, de fora. E aqui, quando suspender, vou colocar na manequim depois, ele não vai descer para ter aquela folga que fica aqui no final. Ele fica bem retinho, tá? Ó, ele fica bem legal, ele fica bem bonito, fica preso, não desce de jeito nenhum. Então é isso, gente. Nessa saia aqui, a fenda na saia reta, era esse detalhe que eu queria mostrar pra vocês. Eu deixei aqui, gente, um tecido. E nós vamos imaginar aqui que nós vamos cortar a saia godê. Dessa forma aqui, você vai cortar onde? Na mesa. Na mesa ou no chão, né? O importante é ela estar assim. Aqui eu vou cortar aqui. Dobrou uma vez, dobrou outra. Tá legal aqui de ver. Aqui. Eu vou medir aqui 4 centímetros. Tá? Primeiro você acha o raio da cintura. E aí você vai medir. Seis. Você vai medindo bem certinho aqui, tá? Esse comprimento. Não esquecendo que mesmo você fazendo isso aqui numa saia godê, mesmo assim depois ela desce. Então é preciso deixar depois um pouco ela na manequim, tá? Não pode começar uma saia godê de manhã, terminar à tarde e entregar à noite não, tá? Porque ela vai descer e vai criar bico. Então é importante você deixar um pouco ela na manequim para poder descer e só depois acertar a barra, tá? Gente, aqui, olha, esse aqui é o godê completo, tá? Como é que você vai cortar uma fenda aqui nesse godê completo? Imagina que ela tá inteira e você só vai conseguir fazer isso aqui num tecido mais encorpado. Esse aqui é o crepe Amanda, tá? Dá pra fazer esses tecidos assim na mesa, no chão, porque precisa de muito espaço para poder cortar uma saia godê. Mas nunca no tecido leve, você não vai conseguir fazer isso, então tem que ser na pessoa, tá? Primeiro nós vamos fazer aqui. Primeiro eu vou achar aqui o centro costa, tá? Aqui, olha, onde estica mais, eu deixo pra lateral, tá? Onde não estica, pensando no zíper, aqui, eu marco como centro costa. Então eu vou abrir aqui pra gente não se perder. Aqui é o zíper. Ok? Você precisa fazer uma fenda nessa parte aqui. Aqui você, essa medida aqui, onde você vai começar a cortar essa fenda, essa medida aqui é na sua cliente, né? Normalmente é na metade, gente, que faz, né, essa fenda. Mas é importante medir na pessoa, tá? Você mede nela, digamos, 10 centímetros daqui a aqui. Então, o que você vai fazer? Se essa medida aqui é aqui no meio, você nunca vai fazer isso aqui, olha. Imagina aqui, gente, isso aqui é a lateral, tá? Então você não pode pegar essa marcação aqui e seguir nessa direção aqui, sabe? Seguindo aqui no fio do tecido.
e muito menos seguir nessa direção aqui, tá? Esse aqui é o centro-frente da saia, tá? Esse aqui é a frente, esse aqui é a lateral. E você precisa fazer uma fenda desse lado aqui. Então você nunca vai fazer isso aqui, olha, muito menos pra cá, tá? Se você vai cortar aqui no meio, você precisa também marcar aqui no meio. É só você fazer isso, tá? Lateral, centro-frente. E você vai cortar a sua fenda nessa direção aqui, tá? Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Não tem um caimento. Eu marquei aqui do outro lado, a pessoa, né? Você vai fazer essa fenda aqui. Ela fica maravilhosa. Não esquecendo que nesse caso aqui a fenda ela vai ficar no sentido enviesado, tá? E é isso mesmo, ela não fica no sentido aqui no fio do tecido não, para facilitar não. Ela fica aqui mesmo no sentido enviesado. Uma dica importante para fazer esse acabamento aqui, gente, é quando o tecido não é muito armadinho, muito assim, o que você vai fazer? O ideal é cortar até lá em cima, tá? Eu não vou abrir aqui porque eu vou colocar ali na manequim para vocês verem. O que é o ideal aqui é cortar até lá em cima e aí o que eu faço quando o tecido, para o tecido não ficar todo revirado? Eu coloco um pouquinho de entretela, aquela entretela de malha, em alguns lugares fala entretela de seda, né? Coloco pelo lado de dentro e faço a barra. E fica maravilhoso, tá? Ele ajuda o viés não ficar atrapalhando na hora que a gente faz a barra, tá? Mas é exatamente isso. Você corta nesse sentido aqui, pra poder, na hora do caimento, ele abrir certinho onde ele tem que abrir. Em cima da perna. Tá? Eu vou colocar aqui na manequim pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui, tá bom? Mas é assim, metade de um, bem na metade, metade aqui embaixo também. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Deixei só a metade aqui, olha. Imagina que eu vou seguir, vou marcar aqui o meio e eu vou seguir com ela. Aqui é melhor de marcar, nossa. Imagina que eu vou seguir nessa direção, tá? Aí o que você vai fazer aqui, quando você cortar, esta fenda, eu vou botar aqui na manequim para vocês verem, fica melhor para mostrar. Ele cria esse bico para frente, tá? E esse corte aqui, ele vai vir pro meio da perna. E vai ficar esse bico aqui. E aí depois você vai querer acertar esse bico. E aí vai mudar totalmente a modelagem da saia. Ele já não fica com o mesmo caimento. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui na manequim como fica esses dois efeitos da saia godê, tá? Ela todinha tá pegando só a frente, né, gente? Olha aqui, gente, a direção. Olha como ela fica retinho aqui, ó. Tá? Não importa o tanto de tecido que tem. E, na verdade, aqui seria a lateral, né? Porque aqui a boneca tá bem maior do que o tamanho aqui da saia. Mas aqui, olha, ele segue reto. Do jeito que a gente pensou, a gente cortou lá, metade aqui, ela fica bem certinha, tá? Ela fica bem retinha mesmo. Não importa o comprimento, essa técnica, ela funciona bem legal. É só medir bem direitinho, dá pra fazer isso na mesa ou no chão, né? Porque depende também do tanto de tecido.
não tem problema cortar no chão também. O importante é fazer essa marcação bem legal, que ele fica super certinho, tá bom? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui o outro detalhe que eu cortei, outra forma que eu cortei. Olha isso, gente. Olha do que eu falei. Aqui é a frente, aqui é o centro-frente. Mas olha como o corte vem pra frente. Ele cria um bico pra frente. Sabe? E aí não fica legal. Se você fizer isso nesse sentido aqui, vai criar um bico ao contrário. Então aí você vai pensar o que? Ah, bora tirar esse bico, né? Bora cortar esse bico aqui para poder ficar legal. Aí ele já muda a modelagem, já começa a ficar aqueles papinhos que ficam aqui, ó, atrapalhando, e muda a modelagem total da saia. Perde esse caimento aqui, ela vai perdendo desse lado. Então nunca corta nesse sentido aqui, nem para lá. Sempre no meio, tá? Para evitar isso aqui, ó. Senão você pode perder a sua saia godê. Mas é isso, gente, olha, são detalhes importantes que fazem a gente ter essa assertividade na hora de cortar, sabe? Na hora de fazer um corte numa saia godê, numa saia vazê. Eu sempre costumo dizer, quando eu tô ensinando alguma coisa, que isso não são regras, tá? Não são regras, pode ser que outra pessoa faça diferente, outro profissional faça diferente, mas são sugestões que eu dou pra vocês, porque são coisas que eu já fiz, já acertei, errei, vai ajustando, né, e a gente vai fazendo as coisas com mais facilidade depois que a gente pega a prática, tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos, de novo, vamos cortar uma saia aí vazia de tecido leve. Tecidos molezinhos é muito difícil ter essa assertividade se você fizer em cima de uma mesa ou no chão. Não dá certo, gente. As fendas, ele é tecido muito mole, muito maleável, ele perde a direção. Então, o que você pode fazer? Você vai fazer isso na sua cliente. Nem na manequim eu não aconselho fazer. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês já. E é muito fácil, gente. Então vamos lá. Vamos continuar nossa aula, tá? Ó, não tá totalmente longa porque era uma saia que eu tinha aqui, mas é pra vocês terem uma ideia de um detalhe assim bem legal que eu quero passar pra vocês, tá? Essa aqui é uma saia evasê, mas ela está cortada, tá? Ela tá cortada no viés do tecido. E você precisa fazer uma fenda nessa saia. Ela é forrada, tá? Saias leves, de tecidos leves, elas precisam ser forradas. E você já tem que fazer esse corte aqui com o forro, ele todo cravado em cima, tá? A costura tem que estar bem na lateral, já tem que estar feito todos os ajustes na saia. Por quê? Porque se você faz o corte e depois você aperta, o corte sai do lugar, tá? Onde ele tem que ficar. Então ele tem que estar todo ajustadinho, faltando só a barra para fazer, para cortar, tá? É legal cortar de salto e no tamanho já bem, não feito a barra, mas ela não com muito tecido sobrando, sabe? Digamos assim que quando a gente corta e deixa 5 centímetros a mais, né, para depois ajustar, é o ideal para fazer esse corte, tá? A gente vai fazer esse corte, vira só um pouquinho, aqui na lateral, tá? Uma dica bem importante, gente, pra vocês. Vira de volta, vira só um pouquinho na frente. Se você tá dando pra ver o pé, dá. Nunca deixa o pé juntinho. Põe o pé juntinho, filha aí. Ó, tá? Quando o pé tá bem juntinho, você vai seguir o quê? Você vai seguir a perna da tua cliente, tá? Você vai seguir a coxa dela aqui, olha, a perna na lateral. Sempre pela lateral. Se o pé dela tá junto, o que acontece? Quando ela abrir a perna um pouco depois, para andar, para sentar, para fazer uma pose, o que vai acontecer? A fenda vai estar mais para dentro, porque os pés estavam juntos na hora que você cortou, entendeu? Então deixa os pés um pouco assim separados, igual como está aqui dela, olha, um pouco separado. A altura do quadril aqui, olha, segue lá o pé, aí sim, essa é a direção certa para você fazer a sua marcação, tá?
vamos lá. Deixa o tecido ter, ele tem que estar junto com o forro, como se fosse um tecido só, gente, tá? Olha, o caimento dele tem que estar igual ao forro, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa marcação, sempre pelo lado da coxa. Você vai passar o giz primeiro. Você marcou, não tem problema não, passa a mão aqui mesmo, vê se tá na lateral da perna da pessoa. E aí você vai fazer o quê? Você vai alfinetar os dois juntos, de um lado e de outro. Assim, ó. Você marcou, deixa ele, não vai segurar assim todo, né? Porque vai perder o caimento. Sem perder o caimento, você vai alfinetando para que eles fiquem com o mesmo caimento, né? Na mesma linha de caimento, os dois tecidos. Esse tipo de corte aqui em saias assim, acho que é o mais delicado. Mas, gente, é o que dá mais certo é você fazer isso, sabe? Na mesa é muito arriscado você fazer isso. E aí, você vai cortar. Você não precisa cortar na pessoa até exatamente no final, tá? Porque nesse tipo de saia aqui, o ideal é que você realmente corte até lá em cima e faça a costura. Dá pra fazer, gente, essa costura aqui, dá pra fazer sem precisar chegar aqui em cima. Mas tem que ter muita habilidade para poder fazer esse V aqui sem precisar fazer esse corte. Mas dá, com bem treino dá pra fazer. Então é isso aqui, gente. Olha aqui, ó. Vai a perninha para fora. Tá? Lateral, que é importante não deixar a fenda vir pra frente, né? A pior coisa que tem é a fenda vir pra frente. Não, fica bem certinho aqui, assim, né? Aqui, ó. E aí, assim, o que eu digo pra vocês? Você vai cortar essa fenda aqui. Cortou a fenda, você direcionou a tua fenda. Normalmente essa fenda, ela é na direção onde a gente faz a pence, tá? E aí, do jeito que tá aí, eu tenho que acertar de primeira e vai dar tudo certo. Nem sempre, gente. Então, assim, você cortou aqui, e se a tua cliente quiser um pouco mais aberto, você vai abrir, mas está na direção correta. Aí sim você pode fazer isso de um lado e de outro. Só colocar aqui, tá? Pode tirar um pouquinho, vira bem de frente. Pode tirar um pouquinho desse tecido, pode tirar um pouco do tecido para poder ele ficar mais aberto para a pessoa, se ela quiser que fique mais aberto. Pode, numa boa, tá? Pode cortar um pouco mais e aí você vai subir com o seu corte até aqui em cima e fazer o acabamento. Esse acabamento de tecido fino, quando é um musseline ou um crepe georgette, dá para fazer ele embutido, que ele não aparece, tá? Ele fica embutido bem feitinho, ele não aparece. Quando os dois tecidos eles são muito finos, né? Quando o de fora, aliás, é muito fino, aí precisa de um outro tipo de acabamento. Mas é isso, gente, sobre esses cortes, tá? Corte do godê, dá para fazer no chão, dá para fazer na mesa, seguindo esse tipo aí, essa técnica, medindo direitinho para cortar. E no corpo é exatamente isso. Importante, tá? É que as costuras elas já precisam estar aqui, as costuras da lateral, elas já precisam estar prontas na lateral mesmo da pessoa que vai usar a saia para poder você fazer esse corte no corpo.
Porque se tiver, digamos, tem que entrar um pouco mais na costa, a lateral pode ir um pouco para a costa, a fenda também vai sair do lugar. Uma coisa bem importante em relação à fenda do godê é que você precisa deixar essa saia um pouco, ela no manequim, tá? Depois que você cortar a saia mesmo, você corta no godê ela todinha, pronto, aí você vai deixar um pouco no manequim para poder descer aqueles bicos, né? Aqueles bicos eles atrapalham na hora de a gente fazer o corte das fendas. Depois então é que você vai cortar para fazer a fenda. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui comigo. Beijo para todos, boa noite.